A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Daniel, da Igreja Eterna Água da Vida, na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, enfim. Irmãos amados, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite de hoje. Algo que Deus pôs no meu coração enquanto eu folheava a Bíblia, simplesmente. Aleluia. E o meu coração foi tocado a fazer esse vídeo para você. Aleluia. Está no livro de João, capítulo 8, da palavra do Senhor. Aleluia. E versículo 31 e versículo 32. Vamos ler a palavra de Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Meus irmãos amados, a palavra do Senhor, eu quero frisar aqui primeiro o versículo 32, que diz: o Senhor Jesus foi quem disse que, conhecendo a verdade, vós seriam libertos, nós seríamos libertos pela palavra, pela verdade que seria pregada, que seria ensinada. Aleluia. Mas de que verdade Jesus está falando? Ele diz aqui, olha, no versículo 31, agora entendam bem no versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A verdade que ele estava falando seria a verdade das suas palavras. Aleluia. Se vós permanecerdes na minha palavra. Existem pessoas que pegam versículos isolados da palavra de Deus, da Bíblia, que diz assim, por exemplo, vós sois salvos pela fé. Se vocês fossem salvos somente pela fé, se nós fôssemos salvos somente pela fé, Satanás também seria salvo. Isso está escrito na carta de Tiago. Ele diz: os demônios creem que também estremecem. Os demônios não só creem no Senhor Jesus, os demônios não somente acreditam que Jesus existe, como também quando se cita o nome do Senhor Jesus, que é um nome poderoso, um nome que está acima de todo nome, o nome no qual nos foi dado autoridade por meio deste nome, eles chegam a expressar o seu temor, estremecem ao simplesmente citar o nome do Senhor. Aleluia! Quando se diz em nome do Senhor Jesus, os demônios estremecem. Aleluia! Então, se fosse assim, pela fé, Deus não seria justo simplesmente nos salvando e deixando condenados aos demônios. Aleluia! Mas Deus é justo e todas as suas atitudes e palavras são de retidão e justiça. Meus irmãos amados, a palavra do Senhor, ela nos instrui
para que nós possamos entender o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós. E talvez você já entenda que o que Deus tem para você é um céu aberto, um céu maravilhoso, um lugar onde não tem pranto, não tem dor, não tem sofrimento, um lugar onde você vai estar perto de Deus e viver eternamente uma vida somente de paz, de felicidade. Vai acabar a dor, vai acabar tudo. Isso é o que Deus tem para mim e para você. Mas como alcançar isso? Aleluia. Sendo discípulo de Deus, sendo discípulo do Senhor Jesus. E Ele diz na sua palavra aqui no versículo 31: se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer na palavra é o quê? Permanecer na palavra é permanecer obediente à sua palavra, permanecer obediente aos seus mandamentos, permanecer obediente àquilo que Ele vos ensinou, amando, respeitando, perdoando. Aleluia. Meus irmãos amados, deixando o pecado, é claro, né? Jesus, Ele dá um exemplo para nós, para que nós deixemos o pecado, com aquela mulher, por exemplo, aquela mulher que Ele perdoou depois de ela ter sido lançada aos pés de Jesus, e que aqueles homens queriam a resposta de Jesus para se deveriam ou não apedrejar aquela mulher, e Jesus disse que não a condenava, ou melhor dizendo, Ele dizia àqueles homens que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Ele deu esse exemplo de perdão, e logo em seguida Ele dá um exemplo de um perdão ainda maior, porque Ele tinha autoridade para apedrejá-la e não fez. E depois Ele dá uma outra lição a nós a respeito do que eu estava falando, a respeito do pecado. Ele dizia assim, simplesmente assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? E a mulher olhou para os lados e não viu acusadores. Então disse assim o Senhor Jesus: vai e não peques mais. Você aí, meu irmão, que tem vivido uma vida, eu não sei se você tomou conhecimento da palavra de que se isso aí que você comete é um pecado, mas se você sabe disso, aleluia, ou se não sabia, procura saber, retira isso de você, deixa o pecado. O que ficou para trás, Jesus te perdoa, mas Ele diz: vá e não peques mais. E se você persistir no mesmo erro, nos mesmos pecados, os pecados se tornam iniquidade, e a iniquidade ela será julgada dessa forma no dia do grande juízo final: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. E serão lançados lá fora, aonde haverá prantos e ranger de dentes, ou seja, em um lugar não agradável. Meu irmão amado, é necessário que abandonemos o pecado, que vivamos uma vida com Cristo, de amor, de paz, de bênção. Por que não? Aleluia. Mas para isso é necessário que para que nós sejamos discípulos de Cristo, porque a palavra do Senhor diz assim: olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que o seguem, aqueles que estão em Cristo.
A palavra do Senhor diz também: aquele que diz estar nele, ande como ele andou. E olha só, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Aleluia. Você que diz por aí: eu sou cristão, sou servo de Deus. Se você não vive segundo a palavra de Deus, você não é discípulo de Cristo. Portanto, você não é seguidor de Cristo. Então não adianta dizer por aí que é cristão. Aleluias. Eu sei que isso pode parecer ofensivo, mas não deixa de ser a verdade. E agora eu quero entrar no ponto da verdade. João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a palavra é verdadeira, aleluia, ela vai libertar o seu coração. A palavra que vem de Cristo, que vem de Deus, aleluia. Ele se diz, e nós cremos que Ele é a verdade também. Ele é a verdade como? Ele não somente mostrou isso nas suas pregações, na forma em que ele ensinava ao povo, dizendo desde lá no começo, ele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregou isso, Jesus pregou isso, Noé pregou isso. Essa é a palavra de Deus. Amém. E Jesus pregou isso também. Glória a Deus. E esta verdade do arrependimento, quando ela chega ao nosso coração, nós temos que reconhecer a verdade, deixar a nossa antiga vida e viver essa vida de retidão com Deus. Viver esta verdade, conhecendo ela. Aleluia. Tem pessoas que dizem assim: eu conheço a verdade, mas será que conhece? Porque o conhecimento é muito mais do que o ouvir ou do que o ler. O conhecer quer dizer ter uma prática. Por exemplo, eu tenho uma profissão, e essa profissão, eu estou falando isso literalmente, eu tenho essa profissão, e essa profissão, eu tenho o conhecimento de todas as coisas situadas a ela, situadas àquela profissão. Mas por quê? Porque eu tive aquela prática da profissão, e na prática eu aprendi, aleluia, a ter o conhecimento dela. É na prática que se conhece a palavra, aleluia. Tem pessoas por aí que escutam palavras, entram na casa de Deus e escutam uma palavra, e aí por conta daquela palavra, ao invés de ele receber, absorver e pôr em prática, ele rejeita a palavra. Então ele não se tornou um conhecedor, ele ouviu. E tem pessoas que continuam na igreja, mas nunca põem em prática aquela palavra que está sendo ouvida. Então essa pessoa se torna uma pessoa um ouvinte que não põe em prática e não conhecedor. Aleluias. Não conhecedor. Aleluias. Porque uma pessoa que conhece, ela é liberta por aquela palavra. Se aquela palavra que ele recebeu para si, ele recebe aquela palavra no seu coração, e aquilo tocou em algo que estava de errado no interior dele, e ele deixa aquilo, é porque ele se tornou conhecedor. E aquele conhecimento na prática, aleluia, da palavra, na prática da palavra, aquele conhecimento que ele adquiriu, automaticamente o libertou. Aleluia. Do que
é que nós precisamos ser libertos? De nós mesmos, do nosso próprio ego. A primeira coisa que você deve ser liberto, aleluias, eu afirmo com todas as letras, não são os demônios, porque os demônios é muito fácil. Os demônios é só você dar um lugarzinho para Deus, né? E Deus vai libertar a sua vida. Agora, o seu ego é difícil. Às vezes você tem um conceito, ou melhor, um pré-conceito formado no seu intelecto, na sua mente, na sua cabeça, de que a palavra é daquela forma que você pensa e não da forma que está escrita, não da forma em que o Espírito Santo lhe revela, aleluia, mas da forma que ela lhe convém. E aí, no caso, isto não é a verdade, isso é uma falsa verdade, isso é uma verdade maquiada, aleluias. É uma palavra que convém ao seu interior, e isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a prática daquilo que Ele nos ensinou. Eu achei muito importante citar o versículo 31. Tem pessoas que citam o versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E aí vem muitas outras coisas, mas o versículo 31 é muito importante. Se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer na palavra, ou seja, é trilhar o caminho da palavra, viver conforme a palavra, viver conforme Deus lhe ordenou que faça, não é da forma que você pensa que é. Meus irmãos amados, todos que ouvem, você que me escuta, que vê através desse vídeo, né? Você que é de uma outra denominação, que talvez pense diferente, eu quero te dizer uma coisa. Você que é espírita, umbandista, católico, você que professa um outro credo religioso, e não é esta a questão em que eu estou querendo pôr em pauta aqui agora, mas o que eu quero lhe mostrar a respeito daquilo que eu aprendi em Cristo, que eu quero lhe ensinar humildemente, é a verdade, e que essa verdade seja absorvida em você, de que se alguma coisa está errada em você, e está dizendo aqui na palavra, você deve abandonar imediatamente, para que seja liberto pela palavra. Deixa Deus abençoar a sua vida. Você vai ver notoriamente, aleluia, essas bênçãos acontecer na sua vida, né? Aleluia, aleluia. O Senhor Jesus tem muito mais para você, para a sua vida, aleluia. Mas é na libertação que Ele quer abençoar a sua vida, porque a libertação não é simplesmente o momento em que nós impomos as mãos sobre a cabeça de alguém e expulsamos o mal. Isso aí, aleluia, é um momento de um exorcismo. É um momento em que o mal manifesto na sua vida está saindo automaticamente. Mas se houver legalidade na sua vida, no meio do pecado, no meio de muitas outras brechas, aleluia, esse mal há de retornar, e retornar bem mais forte. Isso é um assunto para um outro dia, que está lá em Mateus capítulo 12, verso 43. Meus irmãos amados, o que eu quero que você entenda é que a libertação, ela é um processo, e esse processo vem no ouvir a palavra de Deus e absorver. Tem muitas pessoas que vão para a igreja um dia, aí chega lá, manifesta-se os demônios e o pastor expulsa,
em nome do Senhor Jesus, e aquele mal vai embora, mas é provisório. Por quê? Porque não voltou no dia seguinte para ouvir a palavra que Deus tinha de direção à sua vida. Porque não ouviu, não se inclinou por outras vezes para ouvir a orientação do profeta de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, por meio da autoridade de Cristo sobre a vida daquele homem, daquela pessoa que está ali como um orientador espiritual, que é o que eu estou fazendo agora, pela misericórdia do Deus Altíssimo, É o conhecimento da verdade. Por isso que o Senhor Jesus disse: crescei na graça e no conhecimento, O conhecimento é extremamente importante, o conhecimento da verdade, meu irmão. Conheça a verdade todos os dias, se alimente de Deus, se alimente da palavra de Deus. Veja o que Ele tem para você. Se você descobrir na sua Bíblia aí, que alguma coisa em você deve ser arrancada, retire da sua vida imediatamente e seja liberto em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus em nome